Nós vamos ler o 13 até o 18. Louvado seja o nome do Senhor, dando continuidade. Na quarta-feira passada, o nosso presbítero Robenilson parou no 12. E a gente vai dar continuidade aqui a partir do 13. E nós vamos até o 18. 1 Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 13, a igreja do Senhor achou, diga amém. Ora, quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelo injusto, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós te rogamos que nesse momento, Deus, a tua voz, ela seja manifesta a cada um de nós através da tua palavra, e esta palavra, Senhor, venha fincar em nosso coração o teu querer e possamos aprender com ela, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Queridos, nós hoje vamos entender como deve ser a nossa fé em Cristo, os sofrimentos que podem ser resultantes da nossa fé em Cristo, além da convicção da nossa fé e a perseverança da nossa fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? O versículo 13, o apóstolo Pedro, ele começa a nos fazer uma pergunta, uma interrogativa, para nos fazer pensar. Sabe aquela pergunta retórica, que é a pergunta não esperando uma resposta, mas fazendo com que você reflita? É o versículo 13. Quem é que desejará lhe fazer mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? O que o apóstolo Pedro está querendo dizer é que se o cristão ele procura viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, frutificando no Espírito, esse cristão ele vai, digamos assim, se livrar de muitos problemas, sofrimentos e tribulações, porque como cristão em Cristo, ele vai produzir frutos que tragam o bem, o bem-estar, o bem moral. Ele vai produzir uma vida que glorifica a Deus, e aquilo que glorifica a Deus é bem, é bom e nunca nos traz o mal. E é por isso que ele começa a fazer essa pergunta retórica: quem é que vai fazer mal a vocês? Quem é que vai desejar fazer mal a vocês se vocês praticarem o bem? O mal, queridos, ele, como diz o Salmo 42:7, um abismo chama o outro abismo, ou seja, o mal atrai o mal. Eu sempre costumo dizer que não tem como praticarmos o mal e não sermos vítima do mal. Mateus 26:42
O apóstolo Pedro, quando Malco, servo do sumo sacerdote, ele vai ter ali naquele momento para prender Jesus, Pedro tira a espada da bainha, corta-lhe a orelha, e aí ele, chegando lá, Jesus repreende Pedro. Dá para ouvir direitinho? Ele repreende Pedro, e ele diz assim: Pedro, não faça isso. Os que se utilizam dessa maneira também morrerão. Como diz um ditado: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, todo mundo que se envolve com o mal termina de alguma forma sendo vítima do mal. E o mal que produzimos vai atrair outro mal, outro mal, outro mal, até chegar um tempo em que a gente vai estar num círculo vicioso de maldade, não só praticando maldade, como sofrendo maldade. Então todos aqueles que se enveredam por um caminho errado, eles vão de alguma forma sofrer o preço dessa vida errada, dessa atitude errada, dessa escolha maldosa. Então o apóstolo Pedro vai dizer: olha, vivam para fazer o bem, porque da mesma forma que o mal atrai o mal, o bem vai atrair o bem. Todo mundo que pratica o bem vai estar envolvido com o bem. Você abençoa quem lhe maldiz, você ora por quem te persegue. A gente estava até conversando isso no GV. Mas o bem sempre vence o mal. Quando você pratica o bem, ainda que tenha o mal contra você, mas o bem sempre vence. Então, no versículo 13, Pedro já começa dizendo: ó, quem vai desejar o mal de vocês, se vocês viverem para praticar o bem? Então, queridos, essa deve ser a nossa postura, primeiramente: viver para praticar o bem, viver para praticar as obras do Senhor, que são boas, que trazem vida, que alegram, que gera paz. Nós somos pacificadores, nós somos homens e mulheres que aonde chega traz a bênção do Senhor e não a confusão. Nós chegamos nos lugares para abençoar os lugares e não para trazer mal àquele lugar. Quando um crente chega em algum lugar, as pessoas devem se alegrar, como dizia aquela mulher com Eliseu: eis aí um homem de Deus. Aonde um crente chegar, as pessoas precisam se alegrar. Eu estava conversando isso recentemente, porque a minha antiga gerente e alguns moradores lá do condomínio diziam assim: Wagner, é tão bom estar perto de você, que eu não sei porquê, mas você me transmite uma paz. Aí eu dizia assim: é Jesus que faz isso. O cristão que está dentro da palavra é aquele que promove a paz, promove o bem, é aquele que traz a bênção, é aquele que une, nunca o contrário. Então, se nós vivermos assim, a gente vai, irmãos, deixar de enfrentar muitos problemas na nossa vida. Se a gente procurar viver o bem, a gente vai escapar de muitos problemas e ciladas para a glória do nome do Senhor. Mas no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: que mesmo praticando o bem e se livrando de muitos problemas e dificuldades e tribulações, ainda assim, por estarmos fazendo a vontade de Deus e servindo a Deus em meio a um mundo perturbado, pecaminoso e morto no maligno, possa ser que devido a isso a gente venha sofrer mesmo fazendo o que é certo. Pode ocasionar na nossa vida alguns sofrimentos advindos do nosso compromisso com a palavra de Deus. É certo que o nosso compromisso com a palavra de Deus
fazer o bem, praticar a justiça, viver a piedade, vai nos livrar de muitos problemas, mas também pode nos criar um outro problema. Por exemplo, João na ilha de Patmos, ele vai dizer no livro de Apocalipse que ele estava ali por causa da palavra de Deus. Amém, irmãos? Alguns irmãos foram demitidos por causa da palavra de Deus. Alguns jovens não são aceitos nos círculos universitários por causa da palavra de Deus. Algumas pessoas é tida como pessoas não benquistas na comunidade por causa da palavra de Deus. Então, é certo que também, por causa da palavra de Deus, alguns sofrimentos venham sobre nós. Mas o apóstolo Pedro está dizendo: se isto acontecer, vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes, vocês serão abençoados, porque vocês estão sofrendo, mas estão sofrendo por praticarem a verdade, por estarem praticando a justiça, vivendo a piedade e agradando a Deus. É certo que alguns problemas nos vêm por estarmos na palavra, mas se isso acontecer, bem-aventurados sois vós, disse o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele vai dizer: portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem, algumas versões diz santifiquem a Cristo como o Senhor de sua vida. Se tivermos passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade, por causa da palavra de Cristo, a gente não deve temer isso. Já diz a palavra do Senhor: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmãos, eu me preocupo se eu estiver sofrendo por alguma coisa que eu fiz de errado. Porque uma coisa que eu aprendi no Evangelho é que Deus não passa a mão na cabeça de seu ninguém. Eu vou agir com justiça na vida de Ezequias, mas Wagner é presbítero, então eu vou ter que dar uma amenizada aqui. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia diz que aquilo que você plantar, você vai colher. Então, quando eu estou sofrendo por alguma coisa que eu fiz de errado, aí eu fico preocupado. Aí eu fico: Senhor, venha cá, né? Me ajude, eu sei que eu errei, isso aí que está acontecendo foi uma decisão errada minha. Mas quando eu estou sofrendo por causa do testemunho da palavra, aí a Bíblia diz: não tenha medo, não se envergonhe, ao contrário, consagre Cristo como Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. A gente está falando aqui, irmãos, de um cenário, de uma época de muita perseguição. A igreja brasileira, eu vou falar igreja brasileira porque tem igreja que sabe o que é perseguição. Nós não sabemos. Nós ainda não temos a real dimensão do que é ser igreja perseguida. A gente vê os irmãos lá no Oriente, a gente vê, por exemplo, os irmãos na Coreia do Norte, na China, passando por verdadeiras atrocidades. A gente só ouve falar, a gente não vivenciou ainda, a não ser alguns missionários que foram para lá. No Brasil, o Estado é laico, a gente adora o Senhor na igreja, no templo, na praça, a gente prega na rua. Ao contrário, ser crente hoje em dia é até moda. Quando você diz que é crente, as pessoas até, fulano é crente, que não sei o quê. Não. Mas naquela época, quando você dizia ser crente, é você praticamente assinar o seu testamento de óbito. É por isso que a palavra testemunha no grego é mártire. Ou seja, não é simplesmente testemunhar de Cristo, é você morrer
por causa do testemunho. Todos os discípulos, exceto João, foram mártires por causa da palavra. E milhares de cristãos pagaram com a vida o preço de servirem a Cristo. Então, a época que nós estamos falando aqui era uma época onde Pedro está falando para um povo que estava vivendo esta perseguição ferrenha, terrível. Mas Pedro vai dizer para eles: não se assombrem com as ameaças, não se preocupem, não tenham medo. Ao contrário, consagrem Jesus no coração de vocês. Deixa eu trazer para o pernambucano, eu vou traduzir aqui essa palavra para o pernambucano. Seja mais crente. Traduzir, né? Talvez você veja aí: santifique Cristo no seu coração. O que é isso, meu presbítero? Seja mais crente. Quando vier as ameaças, quando vier os problemas, os sofrimentos, porque você é uma bênção, aí você consagra ainda mais Cristo no seu coração. Ou seja, você cresce mais em Cristo, você serve mais a Cristo, se submete mais a Cristo. É por isso que a palavra aqui é Senhor, e a gente sabe que senhorio tem a ver com submissão, submeter-se, uma vez que Ele é Adonai, uma vez que Ele é Kyrios, Ele é Senhor sobre nós, e a nós cabe somente nos rendermos a Ele. É o que a gente vai falar lá sábado, e eu não vou entrar mais aqui porque a Esté está aqui, né? Para sábado não ter nenhum spoiler. Amém, irmãos? Então, Pedro está dizendo: olha, não tem medo não, não se preocupe não. Quando vier essas ameaças, não se preocupe, ao contrário, seja mais crente, adore mais a Deus, tenha mais fervor, crie mais expectativa e experiência com Deus. Em vez de você se amuar, em vez de você se escantear, em vez de você se esconder no quarto escuro, aí é que você levanta a cabeça e vai mesmo servir a Deus em nome de Jesus. Não foi assim com os discípulos? Espancaram os discípulos, mandaram chamar os discípulos e disseram a ele: a partir de hoje, não me pregue mais Jesus, para que não vos suceda coisa pior. E aí os discípulos disseram para aqueles homens religiosos: agora diga o Senhor, é melhor obedecer a Deus ou aos homens? E saíram dali felizes por terem apanhado por causa da palavra. Aí você pensa que eles foram para o quarto escuro, ficar lá com a cabeça baixa chorando? Ao contrário, se alegraram por terem sido dignos de sofrerem por causa do nome do Senhor, e foram pregar a palavra com mais fervor ainda. Porque a Bíblia diz que quando eles chegaram, eles se reuniram, e em vez de murmurar, em vez de ficar perguntando por que Jesus deixou a gente sofrer, a Bíblia diz que eles montaram um grupo de oração e disseram: Senhor, agora nos capacita a pregarmos a Tua palavra com mais fervor. Aleluia. Santifica mais Jesus no teu coração. E se alguém perguntar a razão da tua esperança, que você esteja pronto para explicar. Eu não estou dizendo aqui que você precisa ser um bacharel em teologia. Eu não estou dizendo aqui que você precisa ser um conhecedor das línguas originais, um exegeta. É claro que se você puder ser, que bênção, irmãos. Vai ser bênção para você e para nós, para a igreja. Mas o básico da fé, as doutrinas regulamentares, elementares, todo cristão precisa entender. A gente não pode, irmãos, ser criança na fé para toda a vida. Tem cristão que, se a gente perguntar a ele: por que você é crente? Ele ainda não sabe, 20 anos na igreja. Ele ainda não tem convicção de nada. Sabe por quê? Porque, como a gente pregou aqui já recentemente, não bebe do leite espiritual, não se alimenta do alimento que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que, ao contrário, o homem feliz é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite e de dia. Então, queridos,
precisamos voltar à palavra, nos debruçar sobre a palavra, estudar a palavra, escutar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra. Precisamos trazer a palavra de volta para o centro das nossas vidas. Porque aí, irmãos, quando você estiver num momento desse e alguém vier te questionar a razão da sua fé, você vai ter como explicar. Você vai deixar bem claro para aquela pessoa porque você está morrendo por Jesus, porque você está sofrendo por Jesus, porque você é feliz com Jesus, porque Jesus é o teu Senhor. Policarpo foi colocado numa fogueira, e antes de queimar ele vivo, disseram a Policarpo, que era um senhor de 86 anos: Policarpo, nega Jesus e viva. E ele diz: 86 anos faz que sirvo o Senhor, e Ele nunca me desamparou, por que eu negaria Ele agora? Podem queimar. Ele sabia muito bem o que responder, ele tinha convicção da fé que ele tinha, irmãos. É necessário que a igreja tenha convicção da fé que você tem, e isso a gente adquire na palavra, meditando a palavra, orando, lendo a palavra, estudando a palavra. Mas também nós devemos responder, irmãos, versículo 17, aliás, versículo 16, de modo amável e respeitoso. Quando alguém vier questionar a razão da nossa fé, a gente tem que responder, mas responder não com indireta, não com ironia, não com acidez. A Bíblia diz: responda como quem vai ganhar aquela pessoa e não afastá-la ainda mais. Aquela pessoa está vindo sobre você, querendo saber por que você é crente. Responda como Cristo responderia, com amor, querendo ganhar aquela pessoa, querendo mostrar àquela pessoa que você realmente está aqui na terra para fazer o bem, para ser uma bênção, e não para trazer destruição, não para trazer mal na vida de ninguém. É por isso que ainda diz o versículo 16: mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Queridos irmãos, a gente olha para esse texto e vê que tentaram acusar Daniel. Procuraram de todas as formas alguma coisa para acusar Daniel, mas a Bíblia diz que não encontraram nada que pudesse acusá-lo, que denigrisse a sua imagem, a sua moral, a sua fé, e tiveram que inventar alguma coisa. Como é bom quando as pessoas procuram em nós algo para nos acusar e não encontram, porque a nossa consciência está limpa pela forma que vivemos em Cristo. Podem falar o que quiserem, mas o importante é eu saber que aquilo não é verdade. E a Bíblia diz que por não ser verdade, essas pessoas serão o quê? Envergonhadas. Essas pessoas serão envergonhadas, porque não terão como provar. O próprio Jesus diz: mostre-me que eu tenho pecado, e não tiveram como mostrar. Então, queridos, consciência limpa. Errar, todos nós erramos, mas vivemos uma luta para acertarmos. Vivemos uma luta para não praticarmos o mal. Vivemos uma luta para fazermos o bem, acertarmos. A gente vai errando, mas vai corrigindo e não permanecendo no erro. Porque no dia em que alguém vier nos acusar, a nossa consciência tem que estar limpa. Já dizia uma certa pessoa que tinha uma irmã, né? Isso é uma história, que ela revelava tudo. Aí um dia ela chegou na igreja, aí disseram assim: irmãos, essa irmã aqui é uma bênção. Ela olha para você e revela tudo. Então nós vamos orar agora, feche os seus olhos.
Aí disse que quando a irmã terminou de orar, uns 7 irmãos já tinham ido embora, né? Porque ficaram logo pensando, pronto, é agora que o negócio vai aparecer. Então, as pessoas na igreja, irmãos, com medo de revelação, dizendo assim, rapaz, se Deus revelasse alguém... Imagine você vir para o culto com a cabeça pesada, e se descobrirem que eu estou fazendo isso, e se alguém revelar que eu estou passando por isso, que eu estou fazendo isso, queridos, para a sua vida não. Ao contrário, pode ter aqui o maior revelador que tiver. Eu posso dizer, a minha mente aqui está tranquila. Porque se vier falar alguma coisa para mim, vai dizer assim, Wagner, você é uma bênção. Como é bom estar na igreja com a consciência limpa, sem ter nada que te acuse, que te reprove. Então, irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo, consciência limpa. E o que as pessoas estão inventando de você, vão ser envergonhados, porque vão procurar isso na sua vida e não vão encontrar. Ao contrário, vai dizer, o irmão não, a irmã não. Eu conheço aquele irmão, eu conheço aquela irmã, é uma bênção. Amém, queridos? Então, é isso que diz o apóstolo Pedro. E no versículo 17, ele diz, lembre-se que é melhor sofrer, como a gente falou, por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Vai sofrer, amém. Agora, sofrer pelo quê? Por quê? Se é para sofrer, sofra por fazer o bem, porque quem sofre por fazer o bem é bem-aventurado, é feliz. Mas quem sofre por fazer o mal, está apenas recebendo em si o que praticou. Porque, como eu falei, todo mal que você lança termina de alguma forma voltando para você e você envolvido nesse mal. Então, se for sofrer, como diz o apóstolo, sofra por fazer o bem, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. É o exemplo de Cristo, irmãos. Cristo é o exemplo de uma igreja que sofre por causa dele. Ele também sofreu, não tendo nenhum pecado. Ninguém poderia acusar Jesus de nada de errado, porque em nenhum momento ele pecou. Mas ele morreu por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Ou seja, o sofrimento que ele estava tendo não era resultado de práticas do mal, mas resultado de uma vida que estava se doando por outras vidas para salvar e perdoar a mim e a você. Ele sofreu por nós, o castigo que nos traz a paz de Isaías estava sobre ele. Ele sofreu por fazer o bem. Que esse exemplo seja também para nós. Se formos sofrer, que soframos por fazer o bem. Se tiver alguma acusação, que tenha por fazermos o bem. E com a consciência limpa, a gente sabe, irmãos, que aquilo não vai perdurar. Porque quem me justifica e te justifica é o Senhor. Amém? É o Senhor. Não tema, não tenha medo. Rapaz, estão falando de mim aí, estou sabendo, estão se juntando por aí, estão falando de mim. Sua consciência está limpa? Tá. Não se preocupe não. Rapaz, eu estou sabendo aí que estão arquitetando o mal, estão querendo me pegar na rua. Tua consciência está limpa? Está. Não se preocupe. Deus é quem nos justifica. Amém, queridos? Então, esse é o estudo que nós temos hoje aqui para a igreja, no Pedro, capítulo 3, do 13 ao 18. Então, irmãos, que a gente possa aplicar isso à nossa vida, que a gente não venha se misturar com o mal, mergulhar no mal, mas ao contrário, a gente possa viver para fazer o que é correto, andar em justiça, praticando a piedade, vivendo conforme a vontade de Deus.
Amém? E se isso nos trazer algum sofrimento, se alegre, bem-aventurado é você por sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não somos apenas chamados para praticar o bem, mas também para denunciar o mal. E a gente sabe, irmãos, que quando a gente denuncia o mal não gosta. O mal se incomoda. É por isso que quando acontece alguma coisa, o povo diz, não é crente? Os crentes dizem que não é para fazer, mas estão fazendo. É porque a gente não só pratica o bem, mas a gente também denuncia o mal. A gente diz, adultério é pecado. A gente diz, pornografia é pecado. A gente diz, fazer isso é pecado, assistir isso é pecado. A gente diz, mentir é pecado, homossexualismo é pecado. A gente denuncia mesmo, irmãos. E quando a gente denuncia, a gente está colocando o dedo na ferida de alguém. E aí quem tem o dedo na ferida não gosta. Mas é algo que a gente não pode abrir mão. É viver para fazer o bem e também para acusar o mal. Amém, queridos? Então, em vez de ter medo, em vez de se acovardar, santifique Cristo no seu coração e viva mais firme nele, mais perto dele, dando glória ao seu nome e vivendo uma vida que agrada a ele, porque ele também se entregou por nós, morrendo pelos nossos pecados, quando não devia nada, mas por amar a mim e a você, ele se entregou para perdoar os nossos pecados. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus.